obrigada. A gente vai começar agora mais um programa de encontro comigo mesma, a Carol Venceslau. A Fátima Bernardes tem que fazer um programa igual ao nosso, mas não dá certo. Nosso é melhor. E a gente hoje nesse programa vai falar um tema maravilhoso. Um tema que fala sobre Cristo. Mas também fala por que as pessoas ainda não ouviram falar de Cristo. E pensando nesse tema, a nossa produção, tá certo, né, produção? Fez uma pesquisa que fala por que as pessoas ainda não ouviram falar de Cristo. Então nós vamos falar agora um pouco sobre a nossa pesquisa. Para a nossa assistente também de produção colocar para a gente. A produção, ela pesquisou e viu que existem mais de 40 milhões de pessoas no mundo que se prostituem, sendo 75% mulheres. O maior índice de prostituição ocorreu na Europa. Meu Deus, produção turista. Na Europa, olha só, e o povo vai viajar para lá. Existem também aproximadamente 1,8 milhões de moradores de rua. 23 mil são crianças. Fiquei horrorizada quando eu vi isso. 23 mil crianças. Há cerca de 3 bilhões de homossexuais no mundo, sendo o maior índice de homossexualismo na China. Chineses, né? O país do Obama é o país que tem a maior população carcerária do mundo. Daqui a pouco vai ter mais preso lá que cidadão, gente. Que situação é essa? A Hungria ocupa o 3º lugar na lista dos países mais alcoólatras do mundo. 3º lugar, gente. Porque o quarto depois vem a Rússia, que eu também fiz uma pesquisa de produção. Então, pensando nisso tudo, em todas essas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, que a gente resolveu fazer o tema do nosso programa de hoje. Porque as pessoas ainda não ouviram falar de Cristo. E para isso a nossa produção, muito esperta, muito inteligente, chamou alguns convidados, alguns internacionais, outros brasileiros, e nós vamos trazer agora os nossos convidados para vocês. A nossa primeira convidada, ela é muito bonita, ela é charmosa, ela é inteligente, mas ela tem uma profissão meio duvidosa. Ela usa o corpo como forma de trabalho. Diretamente da Europa, com vocês, a nossa prostituta, Juliana Guedes. Ela também é Obrigada, Juliana Guedes. A gente sabe que você deixou de fazer vários programas para estar aqui hoje. E também o nosso segundo convidado, foi difícil convencer ela a vir até aqui. Muito difícil convencer. Na verdade, produção, porque ela demorou de bar em bar para conseguir chegar até aqui. Ela é conhecedora de todos os tipos de bebidas que tem no mundo. Como vocês, a Tainá Calabravoski. Vai pegar um pouco no meu? Pra você. Obrigada, Tainá. A gente sabe o quanto foi difícil ela conseguir vir até aqui hoje, né? O nosso terceiro convidado, no RG tem o nome Tadeu. A noite se transforma em Milstar, diretamente de Milão, representando a classe homossexual. Por favor, Milstar. Boa noite! Boa noite, você quer um pouco? Obrigada, Milstar, por você estar aqui hoje. Muito obrigada. A nossa, aliás, nosso próximo convidado, ela mora na Cracolândia. Mas ela resolveu vir fazer uma visita pra gente também. A produção teve que ir lá, convencer, foram semanas, que você sabe como é difícil, né? Convencer um morador de rua a falar com a gente. Com vocês, a nossa Tatá pequena. Olha de bananeira, uma boa, só de brincadeira. Olha de bananeira, uma boa.
Obrigada, Tatá Pequena. Muito obrigada. Depois, por favor, produção. Vou marcar. Então, agora, gente, vamos chamar o nosso último convidado, mas eu acho que ele ainda não chegou. Vamos ver, esperar só mais um pouquinho, que eu acho que ele vai chegar. Ah, beleza, ele está chegando. Gente, não fica com medo, tá? Ele é meio perigoso, meio suspeito. É o Pedrinho Mandaguari, não fica com medo. O nosso convidado bem escoltado pelo nosso policial paisano. Tudo certo, né? Policial, tá tudo certo com o nosso, né? Ótimo, que bom. Vamos começar então o nosso bate-papo, porque a gente não pode esquecer o nosso tema, que é porque essas pessoas ainda não ouviram falar de Cristo. E para chamar o nosso primeiro convidado, eu queria chamar aqui na frente com vocês a nossa prostituta Juliette para dar a opinião dela. Primeiramente, muito obrigada por você estar aqui. A gente sabe o quanto foi difícil. Queria, produção, tem pergunta para a Juliette antes da gente começar? Um momento, vou analisar aqui os e-mails. Só um momentinho, gente. Temos uma pergunta da Rosa Madalena. A internauta Rosa Madalena está perguntando: o que você fala para os seus filhos quando você vai fazer os seus programas? Ah, eu simplesmente dou O microfone está desligado. Fala da produção, isso aí, tá? Desculpa, Juliette. Então, eu simplesmente dou um beijinho neles e falo, a mamãe vai trabalhar. Juliana, você já foi numa igreja? Como você acha que o povo te olha? Ai, olha, eu até fui numa igreja dessas por aí, só que, aquele monte de pessoas ali que estavam olhando a minha roupa. Eu não tinha outra roupa. Você sabe como é, né? Eu tenho que trabalhar à noite, então não é que eu gosto de fazer isso. Mas eu tenho 2 filhos para sustentar, né? Então eu preciso de grana. Ah, eu entendo. Eu agradeço a sua participação, tá? Vou fazer agora também um bate-papo. Pedir para a produção levar ali para o nosso presidiário, porque, né, como ele está... Acho que não vai chegar a produção. Ah, meu Deus. Por favor, policial, traga o nosso presidiário até aqui. Pedrinho Mandaguari. Pedrinho, o que você acha, na sua opinião, ainda por que não falaram de Cristo para você? O pessoal tem receio de mim, tem medo de mim, parece que tem vergonha, preconceito, porque eu sou um ladrão barato, eu roubo para sustentar os 9 filhos que eu tenho. 9 filhos? Tadinha das crianças, né? E você já foi na igreja? Como você foi tratado quando você foi? Eu já fui sim em algumas igrejas já, mas as pessoas me tratam muito diferente. Às vezes tem medo de sentar perto de mim. E aí eu fico até envergonhado e acabo nem indo mais. Desisto aqui. Não vou mais. Ah, eu entendo. É triste, né? Pedir para o policial escutar ele novamente para o lugar, antes da gente chamar o nosso terceiro convidado. Gente, eu esqueci de falar um detalhezinho. Qualquer coisa que suma durante o nosso programa, vocês podem procurar a produção ou o advogado do próprio ladrão, ok? Nós vamos chamar agora a nossa terceira convidada. Nós vamos chamar a nossa querida Meliston, que veio direto de Milão para o nosso programa. Oi, pessoal! Oi, querida! Tudo bom? É muito bom ter você aqui, Mila. Ou melhor, Tadeu, né? Mila, explica pra gente. Primeiro vamos ver. Produção, você tem alguma pergunta para a Meliston? Como aqui, ó. A internauta Marinette está fazendo uma pergunta. Como as pessoas veem você na igreja? Eu me vê como uma coisa, só porque eu uso brilho? Eu acho normal. Mas você já foi em alguma igreja? Como você foi tratada? Olha, eu te confesso que eu já fui. Mas eu cheguei lá, todo mundo ficava me olhando, acho que era por causa da minha roupa, da minha maquiagem. Tem um certo tipo de preconceito, aí eu fui embora. É difícil mesmo, né? Entendo, agradeço novamente a sua participação. É que nosso tempo é curto, a gente tem que chamar outros convidados. Amiga, foi um prazer, tá? Tá aqui no seu programa. Obrigada. E agora a gente vai chamar a nossa moradora de rua, Tatá Pequena, para também estar dando a opinião dela sobre o assunto. Não vai pegar nada daqui não, que não quer, que não quer. Não vai pegar nada aqui não.
Cristo? Tata pequena, você já tinha antes ouvido falar de Cristo? Olha, cara, eu até vergonhoso pra mim falar isso, mas eu nasci praticamente dentro da igreja. Mas eu ia porque o pai mandava, a mãe mandava, então eu queria ir. Eu conhecia tudo da Bíblia, gincana eu ganhava tudo. Mas eu só conhecia a letra, não conhecia o Deus da Bíblia. Então, pra mim fazia sentido, uns pontos da quebrada pra me chamar pra umas coisas mais massas, bater a nave de vez em quando, meter uns loucos por aí me põe a folha até o fim. Produção, tem alguma pergunta para nossa Tata pequena? Olha, chegou uma pergunta agora. O internauta Romão da Saúde está perguntando qual foi o motivo de você abandonar Jesus e a sua família. Olha, eu acho que eu nunca conheci ele de verdade. Porque eu era obrigada a ir para a igreja, então eu não conhecia ele de verdade. Mas a minha família era por causa da droga. Ver minha mãe sofrendo por causa de mim, meus irmãos sofrendo, era muita briga dentro de casa, eu resolvi sair mesmo e ficar na rua aí, largado com a vida. Obrigada, viu, Tata pequena, pela sua participação. Depois a produção te arranja um banho e alguma coisa para você comer, tá? Obrigada. E agora o nosso último convidado da noite aqui, né? Por favor, Tainá Kalavrovski, vem aqui na frente. Eu vou, esse é o caminho. Eu vou. Não, obrigada, viu? Isso. Você vai conseguir? Quer ajuda? Eu consigo. Ah, desculpa. Opa, vou ganhar até cá. Produção, tem alguma pergunta para a Tainá? Para a gente fazer pergunta para ela? Então, internauta Dr. Mauro Braga está perguntando: desde quando você começou o seu vício com a bebida? Olha, as histórias que minha mãe contava pra mim, quando eu era pequenininho, é que meu pai ficava molhando minha chupeta em cachaça, cerveja, e assim eu fui crescendo, ele me dava um pouquinho do copo dele, e eu fui assim, e hoje eu não tomo mais do copo dele, eu tomo só um pouquinho assim. Só por da garrafa. Por hora só. E, Tainá, você já foi em alguma igreja? Olha, dona Carol Venceslau. Prazer, Tainá, eu fui, só que daí chegando lá, ninguém sentou do meu lado, ninguém falou de Cristo pra mim, ninguém me deu um abraço, um beijo de mão. Eu fui porque eu queria sair dessa vida, porque eu sofro com isso, mas ninguém deu atenção pra mim. Mas daí chega lá fora, todo mundo muda, né? Daí chega lá pra conversar, já vai a bêbada, aí tomar mais uma lá no barzinho da esquina. Mas eu quero sair dessa vida, porque eu sofro, cara, eu sofro. Não, por favor, Tainá, eu compor. Obrigada, amor. Está sofrendo, né, Tainá? É difícil, a gente entende. É o vício, eu vou pedir para você voltar ao seu lugar. Não pega mais rápido. Ah, desculpa. Só. Vocês vão ver. Gente, é um tema difícil de conversar e a gente vendo as pessoas que às vezes passam por essa situação, a gente começa a pensar realmente por que essas pessoas ainda não ouviram falar de Cristo. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Existem pessoas espalhadas pelo mundo que anunciam as boas novas. Que elas falam de Jesus, elas pregam do amor do nosso Deus para pessoas, para que Ele possa aceitar vocês, para que eles possam mostrar para vocês que há uma salvação. E para representar os nossos missionários, eu vou chamar o nosso palco do nosso desencontro, o nosso pastor Nelson, que vai estar falando um pouquinho para vocês também. A produção hoje
dirigentes da produção. E agora o pastor Nelson vai estar falando para vocês também. Obrigado, Carol. Coisa ótima é que no meio de tantos desencontros, né? Deus marcou esse encontro com você aqui essa noite, amém? Amém. Eu quero ser breve, quero ser objetivo. Vou ler apenas um versículo da palavra de Deus que nos diz assim, em Romanos, capítulo 5, verso 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Antes de eu ler esse texto, quem tiver com Bíblia aí, pode procurar. Achei sua Bíblia para quem não tem. Lembre dessa palavra, guarde essa palavra, que no meio de tantos desencontros, Deus marcou um encontro com você nessa noite. Romanos capítulo 5, verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Feche seus olhos um instante. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Pai querido, é no nome de Jesus que estamos reunidos aqui para agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela sua vida que se faz presente em nossas vidas. E eu quero te pedir em favor desse texto, que o Senhor possa estar usando poderosamente a minha vida como um instrumento muito bem afinado nas tuas mãos. Abençoe grandemente aqueles que não tomaram por precioso o conforto de seus lares, seus afazeres, ou qualquer outro desencontro que a vida lhe trouxe, Pai, e preferiram estar aqui, para a tua honra, para a tua glória. Amém. Fala a estes corações, em nome de Jesus. Amém. Uma prova de amor. Por amor, Almir Klink, o brasileiro Almir Klink, ele realizou uma travessia solitária no Oceano Atlântico num barco a remo sozinho. Por amor à sua esposa já falecida, Mumtaz Mahal, o imperador Shah Jahan, ele mandou construir um mausoléu conhecido como Taj Mahal, uma construção monumental que levou cerca de 22 anos para ser construído. Foram necessários 22 mil homens para essa construção, todo construído em mármore branco e pedras semi-preciosas e talhadas. Por amor à pregação do Evangelho, Sadhu Sundar Singh, o indiano de família nobre, família rica, ele desprezou todas as riquezas, o conforto que poderiam lhe oferecer, e ele gastou toda a sua vida na pregação do Evangelho e ficou conhecido como o homem que se parecia com Jesus. O que você faria por amor? Até aonde você iria por amor? Quanto você daria por amor? É interessante que nós vivemos em dias em que o ter é mais valorizado do que o ser. Nós vivemos em dias que em tudo se tem um rótulo. Às vezes é as roupas que se veste, às vezes é o cabelo, da maneira que se arruma ou da maneira que não se arruma, né? Às vezes é o linguajar, às vezes a maneira que se fala, a música que se ouve. Normalmente nós, humanamente falando, nós colocamos rótulos nas pessoas.
Ah, fulano de tal é assim. Beltrano de tal é assim. E é uma tendência natural do ser humano nós rotularmos as pessoas. Falar, esse é digno, esse não é digno do reino de Deus. Esse é um perdido, é um pecador, esse merece o perdão de Deus. E é interessante, amados, que a Bíblia nos ensina que não importa quem você é, não importa o que você faça na vida, sempre haverá o perdão de Deus, quando houver um arrependimento sincero. Jesus, ele amou a todos sem distinção. A Bíblia era bem clara, Jesus, ele amou a todos, Jesus, ele recebeu a todos, sem fazer distinção de cor, de raça, classe social ou nível intelectual. Está na Bíblia. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele amou tanto as pessoas, que de madrugada ele recebeu um príncipe na sua casa. João capítulo 3 diz que Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter com Jesus de madrugada. Aí você deve estar pensando, ah pastor, mas um príncipe? Até eu recebo em casa, né Carol? Quem que não quer receber um príncipe? Mas a Bíblia fala também que Jesus, ele recebeu um leproso. Marcos capítulo 1, verso 40 e 41, diz que de longe, aquele leproso, aquele homem que tinha uma doença contagiosa, incurável para a época, ele viu Jesus e falou, e Jesus foi ao encontro dele, olha mais um encontro, e falou, mestre, se quiseres tu pode me tornar limpo. Ele falou, eu quero ser limpo. Tocou nele e libertou aquele homem daquela enfermidade. A Bíblia fala também que Jesus, ele amou, ele teve um encontro com um mendigo cego, Bartimeu. Lucas capítulo 18, verso 42 e diante, conta a história do cego Bartimeu que clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus atendeu aquele homem, porque ele não faz distinção. A Bíblia diz que Jesus ao meio-dia, veja bem, isso para um dia de trabalho para um judeu, é algo muito sério. Um homem ao meio-dia, em pleno horário de trabalho, ele parar para dar atenção a uma mulher samaritana de conduta duvidosa. João capítulo 4 diz isso. E ele foi, ele recebeu, ele deu atenção para aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus recebeu até um corrupto e foi jantar na casa dele. Lucas capítulo 19 fala a respeito de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Ele cobrava uma parte para Roma e uma parte para ele. Algo que tiver parecido com isso no Brasil é mera coincidência, né? Jesus, ele recebeu a todos. Jesus, ele amou a todos. Mateus capítulo 9, verso 6, diz que Jesus, ele olhando toda a multidão, ele moveu-se de uma íntima, de uma profunda compaixão, porque ele via aquelas pessoas andando, errantes, desgarradas, como ovelhas que não tinham pastor. E hoje, amados, não é diferente. Hoje as multidões estão aí. As multidões dos bêbados, as multidões dos viciados, as multidões dos homossexuais, as multidões das prostitutas, as multidões dos lares destruídos, as multidões dos encarcerados. Estão todos aí. Aí eu pergunto, será que eu, será que você, será que nós como servos do Senhor temos tido a mesma compaixão, essa íntima, essa profunda compaixão que Jesus teve pelas multidões? Jesus é o acontecimento mais extraordinário que se pode acontecer na vida do ser humano. É por isso que estamos aqui anunciando esse Jesus. Jesus é algo mais tremendo que se pode acontecer na vida do ser humano. A vida de Jesus trouxe um impacto tão singular para a humanidade, a ponto de dividir a história antes de Cristo e depois de Cristo. E eu garanto que a sua vida antes e depois de Cristo nunca mais
Ele é a coroa do universo. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o próprio Salvador do mundo. Para o peregrino, Ele é o caminho. Para o estrangeiro, Ele é a porta. Para o médico, Ele é o bálsamo. Para o padeiro, Ele é o pão da vida. Para o carpinteiro, Ele é a árvore da vida. Para o biólogo, Ele é a própria vida. Para o educador, Ele é o mestre. Para a pedagogia, Ele é o alfa e o ômega. Para a matemática, Ele é o primeiro e o último. Para o geólogo, Ele é a rocha eterna. Para o filósofo, Ele é a sabedoria. Para o pregador, Ele é a própria palavra de Deus. Para o estadista, Ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, Ele é o descanso. Para o sedento, Ele é a água da vida. Para o pecador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois Ele recebe as crianças, Ele abençoa os jovens, os idosos, Ele estima e dignifica os excluídos, Ele dá força aos fracos, Ele compadece dos encarcerados, Ele guia e nos guarda a lugares tranquilos. Ele cura os feridos, Ele levanta os caídos, Ele perdoa os pecados, Ele liberta os cativos, Ele defende os oprimidos, Ele atende os necessitados, Ele recompensa os diligentes, Ele defende, amados, os injustiçados, Ele atende, pois a sua vida é incomparável, pois a sua bondade é ilimitada, a sua misericórdia é eterna. O seu amor não tem fim. A sua palavra é completa, a sua graça é suficiente, o seu reinado é justo, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Porque Jesus ele é indescritível, porque Jesus ele é incompreensível, porque Jesus ele é imbatível, ele é irresistível. E para todos nós, Ele é o nosso Salvador. E nós não podemos viver sem Ele. Porque a palavra nos ensina, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E mesmo assim, mesmo Jesus sendo tudo isso, Ele quis morrer por você. Ele quis morrer por você. Humanamente falando, não é fácil amar aqueles que nós normalmente rotulamos, amar aqueles que normalmente nós já colocamos algum tipo de rótulo, independente de qual seja. Mas lembre-se que um dia você já esteve nessa mesma condição. Me faz lembrar de uma pesquisa que foi feita numa escola de pré-primário, que perguntaram para crianças de 4 a 8 anos, uma pergunta simples, Carol: o que é o amor? E entre as mais diversas respostas que obtiveram, a que mais me chamou a atenção foi um garotinho de 5 anos chamado Max, que ele disse o seguinte: Deus poderia ter dito palavras mágicas e ter descido da cruz, mas Ele não fez isso. Isso é amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe prova de amor maior, não existe prova de amor mais excelente do que o próprio Deus encarnado, com tantos atributos, que se eu fosse continuar, eu passaria a noite inteira, esgotaria os meus argumentos, e eu não conseguiria falar o suficiente de Jesus, e mesmo assim, Ele morreu por nós. Eu costumo dizer para as crianças, quando estamos trabalhando com as crianças, que Jesus ele não foi pregado com durex naquela cruz. Ele foi cravado.